Olá, meu nome é Márcio Castro, sou professor do Departamento de Informática e Estatística da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Nessa primeira aula, vamos falar dos conceitos fundamentais, histórico e estruturas de núcleo em organização de sistemas operacionais. Vamos começar por uma introdução. De um modo geral, o que se espera de um sistema de computação? Esperamos de um sistema de computação que ele possa fazer a execução de programas de usuário. Esses programas vão servir para auxiliar os usuários a realizar determinadas tarefas. Vamos pensar um pouco sobre esses programas. Na verdade, esses programas possuem muitas características em comum. Eles fazem acesso ao disco, fazem acesso à memória, fazem operações de entrada e saída, dentre outras. É nesse contexto que surge um problema. Esses programas podem apresentar necessidades conflitantes se utilizados simultaneamente por um ou mais usuários, o que gera uma disputa de recursos do hardware. É nesse contexto que o sistema operacional pode auxiliar. O SO é basicamente uma camada de software colocada entre o hardware e os programas que executam tarefas para os usuários. Ele vai controlar e coordenar o uso do hardware entre vários programas aplicativos e entre vários usuários. Os programas em um sistema operacional podem ser divididos em duas categorias de um modo geral: os programas aplicativos e os programas de sistema. Os programas aplicativos são aqueles programas utilizados pelos usuários mais comuns de um sistema operacional. São os programas que os usuários utilizam no seu dia a dia para resolver as mais diversas tarefas. Por exemplo, um navegador de internet, como o Firefox, um editor de texto, como um Word, ou um editor de imagens, como o Photoshop. Já os programas de sistema são os programas de base de um sistema operacional, que vão oferecer serviços ou abstrações para os programas aplicativos. Como exemplos, temos o gerenciador de tarefas no Windows, que permite, por exemplo, terminar um programa em execução, e o PS no Linux, que permite listar os programas atualmente em execução no sistema. Aqui temos um exemplo de um sistema operacional sendo utilizado por múltiplos usuários simultaneamente. No caso, o usuário 1 provavelmente é um programador. Ele está utilizando um compilador para transformar o seu código-fonte em um código executável. Já o usuário 2 está editando um texto. O usuário 3 está navegando na internet e o usuário N está jogando. Como podemos ver, em um sistema operacional que possibilita acesso e utilização a múltiplos usuários, esses usuários podem fazer o uso de programas aplicativos totalmente diferentes, que, em função das necessidades desses programas aplicativos, vão precisar de recursos específicos do hardware. É nesse sentido que o sistema operacional estará ali para intermediar essas requisições. De um modo geral, os sistemas operacionais terão alguns objetivos principais. Um deles é a eficiência, ou seja, SOs tentarão maximizar o uso do hardware, distribuindo melhor os recursos de hardware entre os usuários e os programas. Um outro objetivo é a conveniência, com o intuito de esconder detalhes de baixo nível, oferecendo assim uma melhor abstração aos usuários. Portanto, o sistema operacional será como uma interface entre o usuário e o hardware. Nesta figura, observamos diferentes tipos de usuários e o uso desses usuários nas diferentes camadas de software em um sistema de computação. Os usuários finais estarão mais ligados aos programas aplicativos, ou seja, eles terão pouco conhecimento sobre o sistema operacional e basicamente utilizarão os aplicativos para resolver as suas tarefas diárias. Já os programadores estarão mais ligados às camadas de utilitários do sistema operacional e também ao sistema operacional. Então, os programadores poderão, muitas vezes, desenvolver aplicativos utilitários para o sistema operacional e até mesmo módulos ou partes do sistema operacional. Por fim, na camada mais baixa, temos os projetistas de sistema operacional. Esses projetistas são desenvolvedores extremamente experientes, com profundo conhecimento do hardware. Isso permite a eles desenvolver, então, as camadas de software mais baixas dentro de um sistema operacional, fazendo assim a interação entre o hardware e o software. Quais são os serviços oferecidos pelo sistema operacional? Bom, de um modo geral, o sistema operacional pode oferecer diversos serviços. O primeiro deles, e mais básico, é o carregamento e descarregamento de programas em memória. Então, o sistema operacional tem que permitir que o usuário possa carregar um programa na memória e descarregá-lo. Um outro serviço
é a gerência e sistema de arquivos. Ou seja, o sistema operacional tem que oferecer uma camada de software que trata sobre acesso de maneira transparente ao armazenamento em disco, como, por exemplo, a possibilidade de criar, ler e escrever um arquivo dentro de um sistema de arquivos. Nós vamos falar mais sobre sistemas de arquivos futuramente na disciplina. Um outro serviço oferecido pelo sistema operacional é com relação à utilização e gerência de periféricos. Por exemplo, o sistema operacional tem que dar meios para alocar, ler e escrever de um dispositivo periférico, como, por exemplo, um mouse e um teclado. Além disso, ele tem que permitir a gestão de usuários. Por exemplo, ele tem que permitir que a gente possa incluir, remover um usuário e dar meios desses usuários, por exemplo, compartilhar informações ou dados em cima de um sistema de arquivos. Além disso, o sistema operacional tem que oferecer mecanismos de proteção entre usuários. Por exemplo, em muitos casos, certos arquivos de um usuário não podem ser acessados por outros usuários. Então, nesse contexto, o sistema operacional tem que oferecer algum meio de proteção desses dados. Ainda, o sistema operacional tem que oferecer algum tipo de interface com o usuário, que é um meio de contato entre o usuário e o sistema operacional. Essa interface pode ser mais simplificada, como por exemplo um terminal, ou ainda uma interface mais complexa, como por exemplo uma interface gráfica. Por fim, o sistema operacional também tem que prover mecanismos de detecção de erros, seja de erros do lado do hardware, como também do lado do software. Agora, vamos falar sobre um pequeno histórico da evolução dos sistemas operacionais. Inicialmente, os sistemas computacionais não possuíam nenhum sistema operacional. Os usuários desses sistemas eram programadores e também operadores das máquinas, que por sinal eram extremamente grandes e ocupavam um grande espaço físico. A alocação dessas grandes máquinas era feita sempre via uma planilha, de maneira totalmente manual. Tendo em vista isso, vários problemas existiam. O primeiro deles é a péssima utilização dos recursos. Além disso, o usuário era obrigado a ter um conhecimento muito aprofundado sobre a máquina. Esses sistemas começaram a evoluir, e então foi criado o que chamamos de sistemas em lote, ou BET. A ideia é que houve a introdução de operadores de máquina profissionais, ou seja, os usuários das máquinas não eram mais operadores das máquinas. Nessa época também surgiu o conceito de job. O job é um programa que vai ser compilado e executado juntamente com seus dados de entrada. Na época, isso acontecia em cartões perfurados. Os jobs então eram organizados em lote, ou batches, daí o nome sistemas em lote, de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, organizavam-se jobs que possuíam o mesmo compilador, que possuíam os mesmos dados de entrada, para assim facilitar a configuração da máquina por parte dos operadores de máquina. A alternância ainda entre esses jobs era feita de maneira totalmente manual pelos operadores das máquinas. Ou seja, a pessoa que era responsável por operar as máquinas recebia os jobs, organizava esses jobs de acordo com as necessidades deles e então fazia a alternância manual entre eles. Quando um job acabava, ela coletava os resultados e colocava para execução um novo job. Esse tipo de sistema evoluiu para o que chamamos de monitor residente. A ideia é que o monitor residente é uma evolução do sistema em lote, ou seja, ele faz o sequenciamento automático de jobs. Então existe um programa que vai residir na memória do computador e esse programa consegue transferir o controle da máquina para um job a ser executado. Quando o job termina, esse controle volta então para o monitor residente. Esse esquema é considerado como o primeiro sistema operacional que conhecemos, o mais rudimentar de todos. Então, como eu falei anteriormente, o funcionamento é o seguinte: existe um software, que é o monitor residente, que está em execução na máquina. Quando um job é submetido, esse monitor residente então passa o controle da máquina para o job é executado e ao final da execução do job, o controle retorna ao monitor residente. O grande problema dessa abordagem é que existe somente um job em execução por vez. Com a evolução dos sistemas computacionais, uma nova abordagem foi criada, os chamados sistemas multiprogramados. Os sistemas multiprogramados utilizam um conceito muito importante na área de sistemas operacionais, que é o conceito de multiprogramação. Na multiprogramação,
vários programas residem na memória do computador ao mesmo tempo. Enquanto um programa aguarda por um recurso, um outro programa é executado. Dessa forma, temos uma melhor utilização dos recursos. Vamos ver isso através de um exemplo. Nesse caso, temos um exemplo sem multiprogramação. Vamos imaginar que temos 3 programas residentes na memória, o programa P1, o programa P2 e o programa P3. Como nesse exemplo temos apenas um núcleo de processamento, somente um programa pode estar em execução em um dado momento. Vamos considerar então que o programa P1 começa a executar. O programa P1 executa durante um tempo e, após um certo momento, ele faz uma requisição ao sistema operacional. Essa requisição, no caso, é uma requisição de entrada e saída. Ao fazer essa requisição, o programa P1 tem que aguardar o retorno do sistema operacional. Durante esse tempo, há um desperdício do processador, pois nenhum outro programa vai ser executado. Quando o sistema operacional retorna a requisição que o programa P1 pediu, o programa P1, então, retorna a sua execução. Após o término da execução do programa P1, um outro programa é executado, nesse caso, o programa P2. E também, ao término do programa P2, o terceiro programa é executado. Vamos ver agora como ficaria num sistema multiprogramado. No sistema multiprogramado, à direita, temos o mesmo exemplo, com 3 programas. Porém, você vai notar que o programa P1 começa a sua execução e faz uma requisição de entrada e saída. Ao fazer essa requisição de entrada e saída, como temos outros programas residentes na memória, o sistema operacional coloca um outro programa em execução, enquanto o P1 aguarda a requisição. Nesse caso, P2 é colocado em execução. Ao término do programa P2, o programa P3 também é executado. Nesse exemplo, ao terminar o programa P3, o programa P1 já havia terminado a sua requisição e já havia recebido o retorno do sistema operacional. Nesse caso, o programa P1 então retorna a sua execução. Notamos aqui então que aquele tempo desperdiçado no exemplo sem multiprogramação é agora preenchido com a execução dos programas P2 e P3, melhorando assim a utilização de um recurso valioso do nosso computador, que é o processador. 2 inovações possibilitaram o surgimento da multiprogramação em sistemas operacionais. A primeira delas são as interrupções. As interrupções permitem a sinalização de eventos no SO. Ou seja, quando um programa está em execução, ele faz uma requisição para o sistema operacional, uma interrupção é sinalizada quando essa requisição terminar, permitindo assim que o sistema operacional fique ciente que aquela requisição foi finalizada com sucesso. Uma outra inovação foi a criação dos discos magnéticos. Anteriormente aos discos magnéticos, tínhamos fitas. Fitas não são muito eficientes para fazermos acesso randômico, ou seja, para alternarmos a execução entre programas em memória. Com a criação dos discos magnéticos, temos um aumento de desempenho significativo para acesso randômico a diferentes programas armazenados no disco. Com isso, e esse aumento de desempenho, possibilitou então que os acessos de leitura e escrita fossem mais eficientes e a programação pudesse ser de fato implementada. Os sistemas de tempo compartilhado, ou time sharing, são um tipo de sistema multiprogramado. Nesse tipo de sistema, o sistema operacional alterna a execução dos programas que estão em memória com uma frequência bastante alta, o que permite a interação do usuário com diferentes programas ao mesmo tempo. Como essa alternância é feita em uma frequência muito alta, tem-se a ilusão de que os programas estão sendo executados simultaneamente. Na prática, os SOs que temos hoje em dia utilizam essa abordagem de sistemas de tempo compartilhado. Vamos ver agora como funciona um sistema de tempo compartilhado através de um exemplo. Como foi dito anteriormente, em sistemas de tempo compartilhado, o sistema operacional divide o tempo de uso do processador entre os programas. Nesse tipo de sistema, o tempo de resposta é muito importante. Esse tempo é o tempo entre o usuário emitir um comando ou fazer uma ação no sistema operacional e o sistema operacional dar um retorno. Da mesma forma que nos exemplos anteriores, consideraremos que existem 3 programas residentes na memória. O programa P1 começa a execução. Diferentemente dos exemplos anteriores utilizados para a multiprogramação clássica, aqui, quando um programa começa sua execução, ele executa até atingir um limite de tempo fixo. Quando esse limite de tempo é atingido, o sistema operacional para a execução do programa, temporariamente, e escolhe um outro programa para ser executado. Nesse caso, o programa escolhido foi o programa P2.
Da mesma forma, o programa P2 executa até que um tempo limite seja atingido e dá lugar para um outro programa, nesse caso, o programa P3. Esse processo é repetido, de forma que há uma alternância entre a execução dos programas que estão residentes na memória. Vamos considerar agora que o programa P2, quando voltou a ser executado, ele fez uma requisição de entrada e saída para o sistema operacional. Nesse caso, essa requisição não é atendida imediatamente. Então, um outro programa é selecionado para ser executado, nesse caso, o P3. Até aqui, não há nenhuma novidade. A questão é que vocês vão notar que o programa P2 ele não executou até estourar o seu limite de tempo. Isso aconteceu porque, nesse caso, ele fez uma requisição de entrada e saída. Não somente requisições de entrada e saída fazem com que isso aconteça. Qualquer alguma outra requisição ao sistema operacional em que o programa tenha que aguardar pela resposta também terá o mesmo efeito. Quando o programa P3 estoura o seu limite de tempo na execução, um outro programa é selecionado, nesse caso P1, e vamos imaginar agora que o programa P2 finalmente recebe um retorno da requisição que ele tinha feito. Nesse caso, ao receber o retorno, ele volta a ser um dos programas que podem ser escolhidos novamente para serem executados no futuro. Nesse nosso exemplo, ele foi escolhido imediatamente após P1 ter estourado seu limite de tempo de execução novamente. Posteriormente, o programa P3 foi executado, como mostrado aqui. Vamos agora ver os principais componentes de um sistema operacional. A primeira coisa que precisamos saber é que um sistema operacional não é um bloco único e fechado de software que executa sobre um hardware. Ele é composto por diversos componentes com objetivos e funcionalidades específicos. Vamos ver aqui uma visão superficial de 4 componentes principais do sistema operacional. O primeiro é o código de inicialização, o segundo, o núcleo do sistema operacional, o terceiro, os drivers e o quarto, os programas utilitários. O código de inicialização é um código executado na inicialização do sistema. Durante a execução, são realizadas tarefas complexas, como o reconhecimento de dispositivos instalados, a testagem desses dispositivos e a configuração dos mesmos para seu uso posterior. Outra tarefa que é executada durante a inicialização é o carregamento do núcleo do SO. O núcleo é o coração do sistema operacional, responsável pela gerência dos recursos de hardware usados pelas aplicações. É nele também que são implementadas as principais abstrações utilizadas pelos programas aplicativos. As chamadas de sistema são implementadas dentro do núcleo. Essas chamadas são uma maneira pela qual as aplicações podem requisitar serviços do sistema operacional. Você vai lembrar nos meus exemplos anteriores de multiprogramação e sistemas de tempo compartilhado, em que os programas faziam requisições de entrada e saída. Uma requisição de entrada e saída é uma requisição feita através de uma chamada de sistema. Existem padrões utilizados para implementar essas chamadas de sistema. Um padrão muito conhecido é o POSIX da IEEE, utilizado em sistemas Unix. Terceira parte do sistema operacional são os drivers. Os drivers são módulos específicos que permitem acessar e conversar com dispositivos físicos. Vai existir um driver específico para cada dispositivo, como por exemplo um driver para o disco rígido, um driver para a porta USB, um driver para a placa de vídeo e assim sucessivamente. Muitas vezes o driver é construído pelo próprio fabricante do hardware e fornecido na forma compilada para ser acoplado ao restante do sistema operacional. Hoje em dia, com a padronização dos dispositivos de hardware, grande parte dos sistemas operacionais já vem com um conjunto de drivers instalados. Além disso, devido aos padrões, drivers genéricos também são oferecidos pelos próprios sistemas operacionais, não sendo necessário assim a utilização de drivers construídos especificamente pelo fabricante do dispositivo. Todavia, em muitos casos, esses drivers não são otimizados, sendo o melhor caso sempre a utilização do driver fornecido pelo próprio fabricante. Por fim, temos os programas utilitários. São os programas que facilitam o uso do sistema, fornecendo funcionalidades complementares às funcionalidades oferecidas pelo núcleo. Exemplos de programas utilitários são um programa de formatação de discos, um programa de configuração de dispositivos, um programa que faz a manipulação de arquivos, o próprio interpretador de comandos, ou terminal, ou mesmo a interface gráfica. Nessa figura, podemos ver os principais componentes de um sistema operacional.
Na parte de baixo, temos o hardware, onde temos os dispositivos físicos e os controladores desses dispositivos. Falaremos mais sobre os dispositivos físicos e controladores futuramente na disciplina. No nível intermediário, temos então a parte de software em nível de sistema. Abaixo temos os drivers e o código de inicialização, e logo acima temos o núcleo do sistema operacional. No último nível, o nível mais alto, temos então os programas utilitários e os programas aplicativos. Vamos fazer agora também uma distinção da forma de execução de tarefas em um sistema operacional. Existem dois tipos de sistema operacional: os sistemas que são monotarefa e os sistemas que são multitarefa. Em sistemas operacionais monotarefa, existe somente um programa logicamente ativo no sistema. Já em sistemas multitarefa, temos vários programas logicamente ativos no sistema. Existem dois tipos de sistemas multitarefa: aqueles que são preemptivos e aqueles que são não preemptivos. Sistemas multitarefa não preemptivos têm como principal característica programas que se executam do início ao fim sem serem interrompidos. Já nos sistemas multitarefa preemptivos, há a possibilidade de alternância de execução entre esses programas e pode ser que esses programas sejam interrompidos ou por outros programas ou por decisões dos sistemas operacionais. Retomando então os tipos de sistema operacional que vimos anteriormente, podemos classificar esses sistemas como preemptivos ou não preemptivos. A pergunta aqui é: quais sistemas são preemptivos? Nesse caso, os sistemas multiprogramados são preemptivos. Como os sistemas time-sharing são um tipo de sistema multiprogramado, eles também serão preemptivos. Vamos falar agora um pouco sobre as estruturas do núcleo. Quais são as abordagens para a construção de núcleos de SOs? Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre modos de operação de um processador. Processadores atuais possuem dois modos de operação: o modo núcleo e o modo usuário. No modo núcleo, também conhecido como kernel mode, há um acesso completo ao hardware e qualquer instrução pode ser executada. Ou seja, o sistema operacional ele vai sempre executar nesse modo, pois ele vai ter acesso privilegiado ao hardware e vai poder executar qualquer instrução do processador. Já no modo usuário, ou user mode, apenas um subconjunto de instruções pode ser executado. Nesse caso, os programas de usuário vão executar nesse modo. Na figura abaixo é mostrado então uma visão geral sobre como os programas se inserem dentro de um sistema operacional e em qual modo eles operam. Então, como pode ser visto, dentro da parte de software, temos o software que é executado em modo núcleo e o software que é executado em modo usuário. Como pode ser visto, em modo núcleo temos o sistema operacional e em modo usuário temos a interface com o usuário, por exemplo, o terminal ou a interface gráfica, e os programas de usuário. Vamos falar agora das estruturas de núcleo. As principais estruturas que vamos estudar na aula são as seguintes: núcleo monolítico, micronúcleo, cliente-servidor e máquinas virtuais. A abordagem de núcleo monolítico é a mais comum de todas. Nessa abordagem, o sistema operacional é executado como um único programa no modo núcleo. Ou seja, se um programa de usuário está em execução, o processador está em modo usuário. Quando o programa em execução faz uma requisição a um serviço do sistema operacional, através de uma chamada de sistema, há um chaveamento. Passamos do modo usuário para o modo núcleo. E então, o núcleo do sistema operacional entra em ação e começa a ser executado. Como vimos nos sistemas time-sharing, quando um programa faz uma requisição de entrada e saída, um outro programa é colocado em execução. Então, quando o núcleo do sistema operacional está em execução em modo núcleo, é nesse momento em que o sistema operacional decidirá qual será o próximo programa a ser executado. Quando isso é feito, há um chaveamento novamente do modo núcleo para o modo usuário. E o programa escolhido pelo sistema operacional para ser executado começa então a sua execução. Os exemplos de sistemas operacionais que utilizam essa abordagem de núcleo monolítico são Windows, Linux e o macOS. Então, dá para ver que os sistemas operacionais mais comuns utilizam essa abordagem.
A segunda abordagem que vamos ver é a abordagem do micronúcleo. Nessa abordagem, o sistema operacional é dividido em módulos bem pequenos. Existe um módulo que é executado em modo núcleo, e esse módulo é chamado de micronúcleo. É nesse módulo que são implementadas as abstrações mais básicas do sistema operacional. É nele também que são implementadas as funcionalidades mais simples. O restante do sistema é todo executado como programas de usuário, inclusive módulos do sistema operacional. A ideia é que, com essa abordagem, bugs em módulos do sistema operacional que são executados em modo usuário não quebram o sistema operacional inteiro. Exemplos de sistemas operacionais desse tipo são o Symbian e o Minix 3. A terceira abordagem que vamos ver é a cliente-servidor. Essa abordagem, na verdade, é uma pequena variação da abordagem micronúcleo. Nela, há uma distinção muito clara entre programas servidores e programas clientes. No caso, programas servidores são programas que prestam algum serviço do sistema operacional. E programas clientes são programas que usam esses serviços do sistema operacional. Nessa abordagem também, o que diferencia da abordagem básica de micronúcleo é que a comunicação entre servidores e clientes é sempre feita através de trocas de mensagem. Essa abordagem cliente-servidor não é específica para sistemas operacionais e podemos utilizar essa abordagem em diferentes outras áreas, como por exemplo na área de redes. Por fim, vamos falar um pouco sobre máquinas virtuais. Na verdade, máquinas virtuais não são uma nova forma de organização de núcleos de um sistema operacional, mas estão intimamente ligados a eles. Nessa abordagem, um hypervisor vai criar a ilusão de múltiplas máquinas virtuais sobre o mesmo hardware físico. Na prática, um computador então poderá ser hospedeiro de múltiplas instâncias de sistemas operacionais, onde cada instância de um sistema operacional será executada sobre uma máquina virtual. Como vantagens dessa abordagem temos que uma falha em uma máquina virtual não afeta nenhuma outra, pois essas máquinas virtuais são executadas de maneira isolada. Também temos um baixo custo, pois podemos comprar uma máquina física com maior capacidade de processamento e memória, e também de melhor qualidade, e executar múltiplas instâncias de sistemas operacionais idênticos ou diferentes sobre esse mesmo hardware. Por fim, é também muito útil para a realização de testes e prototipação, principalmente quando se trata de desenvolvimento de núcleo de um sistema operacional. Como exemplo de máquinas virtuais, temos o VirtualBox, o VMware, o Parallels e o KVM. Existem basicamente dois tipos de virtualização, a paravirtualização e a virtualização completa. A virtualização completa pode ser feita através de duas modalidades, do tipo 1 e do tipo 2. Vamos ver cada uma dessas abordagens. Na paravirtualização, não há de fato a criação de um hardware virtual sobre um hardware físico. Na prática, há uma modificação no sistema operacional de forma que as chamadas de sistema são transformadas em hypercalls, ou seja, chamadas a um hypervisor, que na prática é implementada na forma de um micronúcleo. As hypercalls então permitem que o sistema operacional hóspede, aquele que executa em cima do hypervisor, possa enviar solicitações explícitas ao hypervisor. Existem duas formas de ser implementada essa paravirtualização. A primeira é através da modificação efetivamente do código do sistema operacional, e a segunda através de drivers específicos para paravirtualização. Porém, essa última abordagem é menos comum. Na figura aqui embaixo, podemos ver dois sistemas operacionais modificados, o CentOS na esquerda e o Ubuntu na direita, que estão ambos sobre o mesmo hypervisor, implementado na forma de um micronúcleo, que, por sua vez, está sob o hardware da máquina. Na virtualização completa, temos duas abordagens, hypervisor tipo 1 e hypervisor tipo 2. No hypervisor tipo 1, temos uma camada de software de baixo nível que executa em modo privilegiado sobre o hardware. Nela, múltiplos hardwares virtuais idênticos ao hardware real podem ser criados, oferecendo assim uma ilusão para o sistema operacional que será instalado em cima do hypervisor. Então, os sistemas operacionais instalados vão executar sobre este hardware virtual, passando assim a ilusão de que eles têm acesso único e exclusivo a um hardware abaixo deles. Como pode ser visto aqui na figura abaixo, nesse caso, temos dois sistemas operacionais, Windows e Linux, sendo executados simultaneamente em cima de um hypervisor tipo 1. Vocês vão notar também que alguns programas estão em uso em um sistema operacional e outros programas estão em uso em outro sistema operacional. Ou seja, os sistemas operacionais, nesse caso, funcionam de maneira completamente independente.
tendo a ilusão de que eles têm acesso, cada um deles, de maneira exclusiva ao hardware que está embaixo. Porém, esse hardware é virtualizado. Exemplos que utilizam essa abordagem são o Zen e o vSphere. No Hypervisor tipo 2, temos a figura do sistema operacional hospedeiro. Vamos entender como isso funciona. Sob o hardware físico, instalamos um sistema operacional qualquer, como por exemplo, o Windows, como mostrado aqui na figura abaixo. Esse sistema operacional será chamado de sistema operacional hospedeiro. Então, instalamos um Hypervisor tipo 2 em cima desse sistema operacional. Na prática, esse Hypervisor tipo 2 será um programa, como qualquer outro, sendo instalado e executado em cima do sistema operacional hospedeiro. Esse Hypervisor tipo 2 vai oferecer então a possibilidade de criação de hardwares virtuais. Sob esse hardware virtual, um outro sistema operacional, chamado Sistema Operacional Hóspede, poderá ser instalado. Nesse caso aqui, mostrado no exemplo, temos o Sistema Operacional Linux, rodando em cima do Hypervisor tipo 2. Essa é a abordagem que é mais utilizada, por exemplo, por pessoas que utilizam o Windows, mas gostariam de ter uma instalação do Linux sem a necessidade de se fazer um dual boot, por exemplo. Nesse caso, um Hypervisor de tipo 2 escolhido poderia ser um VirtualBox. Então, instalaria-se um VirtualBox sobre o Windows e dentro do VirtualBox instalaríamos um Linux. Na prática, então, um Linux será, na verdade, um programa, como qualquer outro, sendo executado em cima do sistema operacional hospedeiro, que nesse exemplo é o Windows. Obrigado pela atenção.